Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passa Mal, a galera gabaritada no amadorismo. Agradecer a presença do Diego. Informar todo mundo que nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nosso podcast. Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Informar que o filme a ser analisado contém spoilers. Então, se você não gosta de spoilers, evite, né? Se você não se importa, fique à vontade para assistir. E informar que o filme a ser analisado é Decisão de Partir, um filme de 2022, certo? Um filme do diretor Park Chan-wook, né? Mesmo diretor de Old Boy. E um filme que foi esnobado, né? Pelo Oscar, né? Porque muita gente falou que ele era um filme franco favorito a entrar na lista dos indicados a melhor filme estrangeiro, mas não foi. Mas enfim, né? Fica aí o desabafo. E Diego, qual é a sinopse do filme Decisão de Partir? E a decisão de fica como? Aí fica na vontade de cada pessoa. Fica na vontade de cada pessoa. Então vamos lá, né, gente? Siga o nosso pai Google, né? Vamos seguir aqui a sinopse, né? É a seguinte de decisão de partir. Um detetive eficaz e meticuloso investiga um possível assassinato em uma localidade remota no meio das montanhas. No lugar, começa a desenvolver um relacionamento amoroso com a viúva da vítima, a quem ele considera a principal suspeita. E aí vem a grande questão, né? Vai ser um filme de investigação ou vai ser um filme de romance, Davi? E essa. E agora é que eu quero saber sua análise aí de decisão de partir. E se você decidiu ficar, né? Quem decidiu ficar vai escutar, né? Já diria o poeta, né? Should I stay or should I go? Qual é a minha análise a respeito desse filme, né? Decisão de Partir. Certo? É um filme do diretor Park Chan-wook, né? Mesmo diretor de Old Boy, diretor da trilogia da Vingança, né? Também diretor do filme A Criada, que era um outro filme que muita gente gostou. Particularmente, eu acho que é o único filme que eu vi e não curti muito. Mas assim, se você falar de uma forma geral das obras que o diretor fez, né? Eu digo que é o meu diretor coreano favorito, certo? O Park Chan-wook. Porque ele tem uma forma interessante de fotografia, de filmagens, de cenas de ação, de como a mudança hora fixa, hora brusca, né? Ele tem uma câmera às vezes frenética, às vezes parada, e ele gosta de fazer certas jogadas. Isso é visto em todos os seus filmes, na verdade, certo? Esse é um filme que foi, como eu disse anteriormente, um filme de 2022, né? Chegou aqui no Brasil, né? A data de lançamento no Brasil foi em 5 de janeiro de 2023. E eu vou trazer um ponto, né? De uma pessoa que não vou dizer que não foi eu, foi a minha análise em si, mas eu achei bem interessante esse ponto e eu estou trazendo à tona, né? Que é do Max Valerius do Entre Planos. É interessante a forma como esse filme é abordado sobre a relação entre a montanha e o mar, certo? Isso aparece seja de forma explícita em uma das frases do filme, né? Confúcio disse: as pessoas benevolentes gostam da montanha, as pessoas espertas gostam do mar. E a viúva, né, que estava na suspeita disso, eu não sou uma pessoa benevolente. E qual é a forma geral que é contada nessa história, né? A gente vai acompanhando a história do detetive, né? Jang Hae-jung. Eu vou errar muito coreano. Desculpa aí. Desculpa pelo vacilo. Não sei falar coreano, não sei falar chinês, então... Isso aí é quem tá aqui é para saber que a gente passa mal e vai falar. A gente vai passar mal falando o nome dos caras. Eu vou nem me esforçar para falar os nomes em coreano, porque eu nem vou tentar. Certo. Aí qual é os personagens, né, a respeito disso? Tem a história do detetive principal, né, que é o detetive Jang Hae-jung, né, que é o ator Park Hae-il. Tem a viúva, né, da história, que é a Song Seon-hye, que é a atriz Tang Wei. Tem a esposa, né, do detetive, né, que é a Jung Yan.
que é a atriz Lee Jung-hyun. E, se eu não me engano, um outro personagem que aparece na história também tem um detetive, né, que é o Sang-ho, que é o parceiro dele, né, meio atrapalhado, que é o Park Yoon-min. Se eu não me engano, é ele que é o parceiro dele, né? Mas eu posso estar equivocado também. Então, se eu estiver equivocado... Na primeira metade é ele que é o parceiro dele. É o Sang-ho? Eu não sei o nome. Eu já falei, não vou me arriscar nem tentar. Então, mas no primeiro parte da história, ele tem um parceiro e fica nisso, né? Até chegar na segunda parte que acontece uma virada, né? Isso. Então, assim, se eu estiver errado, vocês, por favor, considerem só os 3 primeiros que eu falei, né? O detetive, a viúva e a esposa do detetive, né? Que são, pra mim, são os personagens, as personas principais, né? A viúva e o protagonista são os principais, mas a esposa também ela aparece em vários momentos. E qual é essa... E o morto também, né? Qual? Os mortos também aparecem muito também, de vez em quando. Isso, assim, eles aparecem, mas eles são pontuais para trazer toda a trama vamos dizer assim, a importância da trama. Porque, assim, esse filme, qual é essa questão da montanha e o mar, né? Ele é falado de forma explícita nessa frase e em outros momentos ele é abordado, como, por exemplo, na situação de que a esposa dele, ela mora em Ipoh, se eu não me engano, né? E ele mora como é o nome é uma cidade, a capital? Busan. Ele mora em Busan, né? Trabalha lá como detetive, muito respeitado, né? Extremamente meticuloso no seu trabalho. E ele estava investigando um caso de uma pessoa que tinha agredido um outro cara por ciúmes, né? Ele tinha ciúmes de uma mulher que também era casada. Na verdade, era meio que ele estava tentando desmembrar meio que uma facção lá, né? Eram coisas, um serial killer, não? Um negócio assim. O que acontece naquela primeira história, né? O cara, ele tinha ciúmes de uma mulher. Essa mulher se casou. E ainda assim, se casou, ele era o amante, né? Ele tinha um caso... Ele tinha ciúmes dessa mulher que era casada. E essa mulher que era casada não traía somente com esse cara, ele traía com outras pessoas. E ele, com um ato de raiva, né? Ele agrediu um cara num salão. E aí os amigos tentavam proteger ele, esconder, porque ele tinha, segundo um amigo, ele tinha uma visão muito particular sobre a vida. Ele preferia morrer do que ser preso. E isso era o primeiro caso que apareceu na história, né? O primeiro ponto, a gente vai introduzir um detetive. É a primeira resolução de caso, né? Assim, que acontece. Porque o primeiro caso é realmente esse. O primeiro caso realmente é a questão da viúva, né? Não, o primeiro caso é dele porque ele tá com ele tá com colete, ele tá treinando tiro ao alvo, né, com o parceiro. Eles estavam conversando a respeito que eles iam para um cybercafé. Aquela parte do cybercafé já era o início da investigação. Não era para desbaratear um serial killer. Era para desbaratear um cara que inicialmente poderiam pensar que era serial killer. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Mas eles estavam começando essa investigação, né? Aí depois disso foi abordado a respeito de uma pessoa que morreu, né? E ele, pelo estudo, viu que ele caiu da montanha. E aí a gente é abordado no primeiro ponto, que é esse da montanha, né? Que é essa questão de Busan, né? Que é uma região com cidades, mas a parte da floresta, né? É uma parte montanhosa. Já Ipoh, que é a região da esposa do detetive, né? Uma região mais litorânea, né? Com menos sol, com mais neblina, tanto que um dos pontos que é abordado e falado, né, visto depois falado, é a questão do mofo, né, por ter pouco sol, acaba por mofar alguns cantos da parede. E neblina, né, que aí facilita as pessoas não serem vistas, né, aí já
Já tem todo um outro parâmetro aí. Isso. Os parâmetros implícitos, outro... né, do mar, né? E qual é essa situação que é abordada no primeiro filme, né? Tem essa questão da montanha, tem o falecimento da pessoa que caiu, e aí ele começa a investigar, ele descobre que a viúva, né, que é a Song Seon-hye, né, que é a atriz Tang Wei, que ela é uma chinesa que está morando na Coreia, certo? E ela está morando lá porque ela se casou com um cara que era da imigração, né? Refugiada ela. Era uma refugiada. Ela veio de um barco clandestino, né? Isso. E aí conseguiu-se um jeito, né? Se apaixonou pelo cara da imigração, né? Não, o cara da imigração se apaixonou por ela, né? Eu acredito que seja isso. Porque eu vou trazer só esse trâmite a respeito disso. Porque é o seguinte, se a gente vê algum dos pontos do filme, certo? Por exemplo, o papel de parede que tem na casa da viúva, se você olhar inicialmente parece um mar, né? Oceanos. Só que você observar bem, tem alguns tracinhos, na verdade são montanhas. Eu acredito que na primeira parte que é feita essa investigação, conforme o tempo passa, e a gente vai vendo, inclusive, as duas investigações, né? A investigação do que inicialmente achavam que era um serial killer, mas na verdade era um cara motivado por ciúmes. E o segundo caso que ele estava investigando, que era o caso da morte na montanha, para saber se era um assassinato, se era um suicídio, né? Ele vai investigando essa viúva, e esse detetive em particular ele tem um problema, ele não consegue dormir, né? Ele tem problemas graves de insônia. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai começando por se apaixonar pela viúva, que é uma possível assassina, né? A gente vai vendo o filme, vai vendo as situações, e ela também trabalha como cuidadora, né, de idosos para uma empresa. E eu acho interessante nisso, eu admito, eu achei que a linha de investigação dele tinha um furo, mas depois eu fui rever novamente esse filme e eu vi que não. A linha inicial da primeira parte do filme, porque para mim esse filme tem duas partes. A primeira parte do filme, ela é muito bem escrita, muito bem feita. E não é só o roteiro muito bem escrito, a forma da câmera também ela é bem montada, no sentido de, por exemplo, a corrida frenética que o detetive e o parceiro dele fazem, né? Atrás de um dos bandidos. A gente vê por cima do ombro, né? Eles tremendo. Você, como espectador, está correndo junto, né? Você está na adrenalina também de estar atrás dessa pessoa. E também essa questão das jogadas de câmera, de como ele faz quando, por exemplo, ele investiga a viúva, né? Quando eles dois aparecem e no fundo está borrado, de repente fica borrado a frente, só fica aparecendo o fundo, né? O fundo nítido, de repente só aparece a mulher e o reflexo dela nítido e ele borrado, né? Ele e a sombra borrado, e depois o oposto, né? Ele e o reflexo nítidos e ela borrada. Isso aí é um jogo de câmera muito rápido, mas isso aí vamos dizer assim, é uma semiótica de que o que você tem que prestar atenção. Enquanto está rolando o roteiro, ele vai jogando com você, né, no seu subconsciente de uma certa forma, de qual é o ponto de referência que você tem que ter. Isso é muito interessante, é bem legal a forma. Até a investigação de um dos pontos da câmera, como ele vai atrás do suspeito, aí finalmente ele encontra o primeiro suspeito, ele vai de cima e depois ele desce, ele olha de cima para baixo, ele vai de baixo para cima, é bem legal. Eu ia falar que a câmera ela tenta contar um pouco do sentimento que os personagens estão meio que passando naquela situação, né? Sim, e quando começa a focar no cara que matou por ciúme, né? Você vê as expressões dele de descontrole, né? Aquela expressão de quem tá no limite, né? Da motivação dele, né? E quando com a viúva, né? Você vai vendo ela chegando no limite, né? E meio que tentando, né? Caminhar por entre a investigação, né? Para não ficar uma coisa mais, para ser uma coisa mais leve, né?
Ele conta uma história sem precisar tá fazendo a narrativa, né, de como eles estão se sentindo. É os detalhes, né? Os detalhes, o filme que te conta pelos detalhes do que você vê. Não pelo que ele te fala, mas é pelo que você vê e interpreta. Isso realmente é bem interessante, é bem legal. Então, assim, a primeira parte que é mostrado esse ponto, né, sobre a montanha e o mar, vai passando a história, eles começam a ter certos... Pelos detalhes, né, pelos modos, você vai percebendo que a relação deles vai aumentando. Ele chega a um ponto que ele vai dirigindo, investigando ela sem ela ver. Quando tem a cena de ação, que ele vai atrás, ela escuta e vai de carro para ver ele em ação. Então, assim, há um certo flerte entre eles, não exposto com palavras, mas sim com as emoções que eles deixam fluir. E existe alguns pontos que eu vejo que ele é casado, né? Que é um dos pontos que eu vejo que empate nisso. O segundo é uma suspeita. E essa questão das suspeitas, depois da investigação, ele acaba por descobrir que ela matou a mãe dela, né? Antigamente, nessa questão, quando morava na China. E ela também matou o marido, né? Que o marido era agressivo com ela. E é toda uma linha, né? O que eu acho bem interessante da forma de como ela fez. Achei bem legal. E esse filme... Bem pensado. Bem pensado. Tanto que, o que é que eu percebo nesse filme? Na primeira parte, a gente vê como ela é o mar, né? Ela é esperta, ela vai tentando apagar os rastros no que ela vai fazendo. E ele é uma montanha, porque ele, no final, ele se mostra como despedaçado, ele se declara sem se declarar, né? Não bem com frase, mas sim com emoções. E ele é benevolente. Ele é benevolente com uma pessoa que ele sabe que é culpada. E aí ele dá a dica de que pegue o celular e jogue no oceano para que ninguém, bem fundo, para que ninguém possa achar. E aí esse filme, se não me engano, a primeira parte é em 1 hora e 16 minutos. Se você parasse nessa parte, já seria bem legal e bem interessante. Porque lembrando, esse filme, se eu não me engano, ele tem 2 horas e 30 minutos. Não, minto. Tem 2 horas e 18 minutos, certo? Em 1 hora e 16, ele passa a primeira parte. E com a segunda parte são 13 meses depois, no qual ele sai de Busan, ele vai morar em Ipoh. E aí o que acontece? Ele era um detetive extremamente respeitado, né, por fazer investigações de assassinatos. Ele era muito meticuloso, a forma como ele trabalhava era uma linha tênue. E aí ele tinha um relógio eletrônico. Mas mesmo assim ele era falho, né? Que ele tinha um mural dos casos incompletos. Isso. Né? E a viúva se aproveitou desse momento para tanto fazer ele relaxar, né? Com aqueles casos, né? Exatamente. Como também, né? Para tentar fechar o cerco dela para não ficar como a réu do assassinato, né? Isso. Exatamente. E qual é esse ponto? 1 hora e 2 minutos depois, a gente vai vendo a mudança dele. Ele vai para um lugar mais litorâneo. Ele é um cara que ele usava um relógio que ele gravava, né? Fazia várias gravações que iam pro celular dele. E ele tinha um sapato mais social, né? Um Porsche muito mais arrumado. E quando ele vai para Ipoh, ele usa um tênis mais confortável. E o relógio dele é um relógio de pulso, né? Aqueles relógios analógicos, certo? Ao ponto de que a viúva, ela se casa novamente. O cara é coach de finanças, né? Se não me engano. Coach de finanças. E aí vai vendo toda uma situação. E esse filme, ele bota pontos de comédia muito peculiares. Como, por exemplo, o ponto de que ele antes investigava sobre assassinatos e na segunda parte do filme, que vamos chamar assim, ele vai fazer uma investigação sobre uma tartaruga, né? Que está sendo foram vários roubos de tartarugas. E aí a esposa dele vai falando várias coisas curiosas, né? Sobre como a questão da tartaruga, ela é boa, né? Para a questão da saúde, sobre a questão da fertilidade masculina. E aí ela fala várias dessas pílulas de sabedoria.
que eu acho bem engraçado. Por exemplo, a parte do cigarro, né? Que E ele, a ele não esposa fumava. odeia ele, né? Hã? E a esposa meio que odiava ele, né? Não, acho que não odiava, não. Acho que ela, do jeito dela, ela gostava dele do jeito que ela queria colocar ele. Né? Odiava, Dentro então. daquele. Não, não odiava, ele gostava dele da forma como colocava o rótulo dele. Como, por exemplo, ele fumava, e o filme todo estão várias pessoas que fumam, né? E ele não fuma em momento nenhum. E aí, quando elas. É um momento que. Na primeira parte do filme mesmo, quando ele sai com a menina pro templo, né? E a esposa chega perto e sente o cheiro, não acredito. Você voltou a fumar? E aí ela meio que já se sente como se fosse traída, né? Traiu a confiança dele nesse sentido dele ter voltado a fumar. Ele disse, não, é o cara que fumou, aí tá empestado em mim. E essa segunda parte da região de Ipoh, né? Ele tá fazendo investigação sobre sequestro de tartarugas. A ex-viúva, né? Que foi viúva do primeiro casamento. Ela acaba pedindo para ir para Ipoh com o marido. Ele encontra ela novamente. Ela acaba ficando viúva de novo. E aí ele chega full pistola. Tipo, é bom que você seja sólido na sua defesa, viu? Porque senão eu vou prender você. 이번 알리바이는요. 차돌처럼 단단해야 할 겁니다. E aí ele vê essa situação de que se na primeira parte ele comprou um jantar premium chique para impressionar ela, para conversar, agora ele comprou o que foi? Um cachorro quente, né? Uma comida mais simples para mostrar, ó, aqui eu não vou cair na sua conversa de novo. Eu tô aqui para investigar você. Assim, eu lhe dei uma chance e eu me senti mal por isso, acabei minha carreira por causa disso. E agora você faz isso de novo? E aí toda a história vai passando. Não é que acabou a carreira dele, né? Acabou, assim, vamos dizer. Ele quebrou um pouco Da essência dele, da né? essência dele, tendo que acobertar ela por amor, né? Isso. Que ele era muito honrado nas coisas que ele fazia, no trabalho dele, era muito honesto. E ele teve que fechar os olhos, né? E de certa forma ele virou um cúmplice. Ele escondeu o fato. E aí a história vai se desenvolvendo, ele vai vendo sobre essa situação, né, da viúva novamente, né? Aí até que chega um ponto de que a esposa acaba por descobrir. A um certo ponto, quando a esposa vai embora, a gente vai vendo que possivelmente ela estava tendo um caso também, né, na região de Ipoh. Né? Não há confirmações ali, mas há fortes suspeitas. Principalmente pelo fato dele ser odiado. Não acho que eles se odeiem, na verdade. Eu acho que ela gostava dele dentro da formulazinha dele. E eu acho que o casamento dele entrou no marasmo, possivelmente, né? Uma falta de diálogo, uma falta de comunicação. Acho que eles não se odiavam, não. Né? Mas, enfim. É tudo achismo. É tudo achismo. E aí, nesse sentido, na parte final do filme, né, que a gente vai vendo... ele acaba descobrindo qual é o encaminhamento da história, né? Ela não matou o segundo marido, mas ela planejou porque ela matou a mãe de uma das vítimas do coach, né? E o filho, ele acabou querendo se vingar. E aí ela fez um planejamento para ele poder chegar na casa e ele se vingar do marido, né? Deixando ela viúva novamente. Quando o detetive descobre esse segundo ponto, né? E principalmente quando ele descobre finalmente esse detetive ele tinha se separado da esposa e, entre aspas, talvez pudesse ter uma brecha para eles terem um romance. Só que isso não ocorre, visto que ele não poderia fechar os olhos novamente sobre essa situação da investigação. Ela sente isso e ela tinha dito antes, né, na segunda parte do filme, que ela tem esse desejo de virar um dos casos inacabados dele. Então ela acaba indo para o próximo do mar, ela cava um buraco, ela se deita, o mar cobre ela, né? E aí ela acaba morrendo afogada. Detalhe, a fotografia fica muito bonita, porque no sentido do pôr do sol, né, que é o local que ela está cavando, ela faz um buraco
E a pose é de trás da montanha, né? Você fica atrás e a frente fica a água, né? Que fica batendo. E aos poucos ela vai batendo, forma tipo uma montanhazinha de areia. Que aí conforme for batendo, vai baixando. Que é o encontro da montanha com o mar. A gente não tem nenhuma confirmação de que ela morreu afogada, né? A gente Isso. acha que ela tá no momento que a montanha, né, de terra que ela cava começa a derrubar, né, e Sim. começa a sedimentar, a gente imagina que o corpo dela foi soterrado pela areia, né? Mas Mas não sabe por sabemos quê? se ela morreu, Mas se sabe por quê? Porque virou um caso inacabado. E era isso que ela queria. Porque todos os planejamentos que ela queria, ela conseguiu. A única coisa que ela não conseguiu foi ter um romance com ele. Né, com o detetive. Ela chegou talvez até próximo a isso, mas ela não conseguiu. Ela virou um caso inacabado, que também era um desejo dela. Então, eu acho o desejo dela, na verdade, era de jogar as cinzas da mãe, que a mãe era que coreana. ela conseguiu também. Era coreana, né? E que essa é a maior vontade, né? E assim, o casamento os casamentos, né, que surgiram, né? Foram só para que ela conseguisse, né, pra realizar os desejos da mãe e do avô, né? Se eu não me engano, né? Que falou O falou tigre que da ela pertence. Manchúria. É o tigre da Manchúria. O avô dela conseguiu ajudar na independência da Coreia. E o que ocorre também nessa questão do filme, né? Tem toda essa situação do filme. E qual é essa questão da montanha e o mar, né? No momento que a montanha ela desce, né, os escombros, ela vai para o mar, aí eles se unem. Quando o mar ele bate na montanha e a montanha desce, eles se unem. Somente a partir de um confronto, uma colisão entre as partes, né, um evento que ocorre, eles podem se unir. Mas fora isso, a montanha e o mar eles não se unem de maneira simples. E eu sinto, pelo menos a minha impressão que eu tive é que o detetive, ele era uma montanha que queria ser mal, ou seja, ele era um cara benevolente que queria ser esperto. E ela era um mar que queria ser uma montanha, ou seja, ela era uma pessoa esperta que queria ser benevolente. Tanto que ela fala que gostava dele, que ele era muito, muito bondoso, mas ela era o tipo de pessoa que pessoas bondosas não iam querer estar com ela, casar com ela, né? É algo bem triste, na verdade. E é assim, minha impressão a respeito desse filme, né? Todas essas abordagens, né? Trazer o ponto final a respeito desse filme. Eu acho que é um filme muito legal, muito interessante, certo? Ele, pra mim, foi um dos melhores filmes estrangeiros de 2022, certo? Uma pena ele não ter sido indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Acho que ele teria meu gosto pessoal, né, forte chance de ganhar, mas não ocorreu, enfim. E minha nota para esse filme é um 9,5. E por que eu não dou 10, né? Eu acho que a primeira parte do filme é muito boa, é excelente, ele traz até uma pergunta, questionamento do Diego, né? Pergunta provocação de é um romance, ele é um suspense, ele é um drama. Eu acho que ele é tudo um pouco. Eu acho que há um romance na história, há um suspense nesse sentido das investigações, certo? Há um pouco de ação, mas a ação não é o ponto fixo, né? Ele é pontual. E ele é um drama. Principalmente, para mim, esse filme é um drama. E eu sinto que a primeira parte do filme ele é muito boa. A segunda parte, ela não é ruim, mas ela não tem o mesmo impacto que a primeira parte, certo? Eu sinto que até 1h16, se ele se fechasse ali, ele não seria um longa-metragem, talvez não fosse um longa-metragem, né, 1h16, mas assim, ele seria um filme impecável, pra mim seria ótimo. Depois que ele vai abordando mais pontos, né, não é como eu disse, né, não é fraco, não é ruim, mas a primeira ele deixa um pouco aquém, né, da história na primeira parte em si. Então pra mim minha nota é 9,5. E minhas palavras para esse filme são montanha, mar e eu acho que a terceira palavra é
encontros, porque eu acho que esse filme é um filme que mostra grandes encontros. O encontro de um homem, né, um detetive que tem insônia e que ele tem encontros com momentos para relaxar, encontros para poder dormir, o encontro de conhecer uma viúva, né, o encontro do flerte, o encontro da despedaçamento, né, o seu reencontro enquanto detetive, o seu reencontro, encontros e reencontros, né, e desencontros talvez. É um bom encontro de forma geral, encontro de seus derivados. E esse filme ele vai abordando a respeito disso, sobre, sabe aquela frase, as pessoas que encontramos pelo caminho, né? Acho que é uma coisa que aparece muito nesse filme. Eu acho isso legal e interessante. A jornada o fim da jornada são as pessoas que nós fizemos no caminho, são as pessoas que encontramos no caminho, né? Como se fosse algo assim. Isso. Mas diga lá, menino Davi, você indica esse filme? Indico. Eu sei que tem pessoas que podem não achar interessante esse filme, mas eu digo que a fotografia desse filme é excelente, é impecável. O suspense é interessante, a forma da investigação é interessante também. E ele traz uma abordagem diferente, né, sobre alguns dos pontos, algumas das investigações, e eu particularmente achei isso bem legal. Eu indicaria sim. Inclusive já indiquei para algumas pessoas. Legal. Você acha que daqui a alguns anos o pessoal ainda vai lembrar desse filme, assim? Gostar? Eu não sei se algumas pessoas vão lembrar. Eu acho que eu vou. Porque realmente foi um filme que eu achei muito interessante, né? De uma atuação muito bem feita, de um cuidado, um esmero muito grande em cima dessa obra. Então, tem muitos pontos que dá pra virar virar um estudo. Sim, no sentido de que estudo de fotografia, estudo de filmagem, estudo de roteiro, né? Várias partes, se você cortar em vários pedaços, ele fica muito interessante, muito legal. A semiótica do filme é excepcional. Concordo, de certa forma. Então vamos para as perguntinhas, viu? Você falou sobre melhor filme estrangeiro, né? Mas entre os estrangeiros, Argentina, Nada de Novo no Front, RRR, que mais tinha de filme? Teve muito filme bom de estrangeiro de 2022, né, que concorreu, né? Sim. Realmente Decisão de Partir é o melhor de todos aí? Olha, desses filmes que você falou, Decisão de Partir foi o penúltimo que eu vi, certo? E eu digo que dos filmes que eu vi, o que eu mais repeti assistindo foi Decisão de Partir, assim. E repeti querendo ver e rever novamente, porque é um filme muito, muito bem feito. Então, dos filmes, pra mim, antes de ver esse filme, né? Eu vi até depois dessa questão do Apóstolos do Oscar, né, antes do Oscar, e pra mim era Argentina 1985, que é uma história excelente, eu gosto muito dela. Mas essa questão do Argentina, pra mim, ele tem um ponto de que ele é localizado, ou seja, ele tem certos pontos que se você não tem o conhecimento, você meio que perde um pouco da carga dramática da história. O Decisão de Partir não, ele parte de um plot que poderia acontecer em várias regiões de vários países, né? Que é uma história de crimes, uma história de romance proibido, né? E uma história de thriller, né? Um suspense, e isso é bem interessante. E particularmente para mim, entre os filmes que estavam, né? Esse para mim foi o meu favorito, o estrangeiro. Legal. Então vamos lá, né, menino Davi? Vamos para a perguntinha lúdica, né? Que ele vai quando eu faço, né? Vamos seguir. Me fala o seguinte, a viúva, né? Eu não vou falar nomes porque eu não sei coreano. Vamos chamar a viúva, né? Como uma grande demonstração de amor, né? Pelo detetive, né? Ela quando depois se apaixonou na segunda parte, né? Ela quis ser
ela quis deixar para o detetive, né? Ela tomou a decisão dela de partir, né? De ser de deixar para ele um grande mistério, né? Sim. Uma grande lacuna para ela ser eternizada como algo que mexeu com ele para a vida toda, né? Possibilitando ele de dormir por causa do pensamento nela, né? Foi pro moral. Foi pro moral da vida, né? Da vida do indivíduo, né? Eu sei que na vida real, né, a gente não quer levar essa tortura na vida das pessoas que a gente gosta, mas eu queria saber de você, se você tomasse uma decisão de partir, né, o que você deixaria para as pessoas que você ama? Se eu tivesse a decisão de partir, o que é que eu ia deixar para as pessoas que eu amo? Eu ia tentar trazer, eu acho que para as pessoas mais próximas, digamos no futuro, né? Para minha esposa, para os meus filhos, né? Futuramente falando, eu queria deixar o suficiente para que eles pudessem ter uma condição de se manter, né? Se sustentarem. E eu acho que para os familiares, né? Para as outras pessoas, eu ia tentar trazer boas lembranças. Deixar na decisão de partir, né? Deixar boas lembranças. Você não consegue pensar, vou deixar um mistério, vou deixar uma lembrança de tal coisa. Muito vago, né? Porque é muito vago. Pense da seguinte forma: se uma obra ela te bate de várias. Uma obra pode bater numa pessoa de várias formas diferentes. Eu acredito que uma pessoa que também ela é complexa por si, né? Ela pode levar de várias formas diferentes, como, por exemplo, alguns momentos específicos de que uma pessoa pode até não saber, mas que fizeram muita diferença na vida de outra pessoa. Então, não tem como eu dizer a situação de que o que eu vou deixar para a pessoa. O que eu posso dizer é a minha especulação. Minha especulação é o que eu espero. O que eu espero é que eu deixe boas lembranças para as pessoas próximas a mim, né? E para minha família, pais, esposa, futuros filhos, né? Que eu deixe boas condições para que eles consigam se manter bem, né? Que tenha essas lembranças, vamos dizer assim, essas boas lembranças. Porque é uma decisão muito séria, né? Quando você decide partir, né? O que é que você vai deixar, né? E a decisão foi sua, né? Sim. Que nem o Walter White, né? O que é que o Walter White decidiu deixar, né? O que é que ele fez, né? no Breaking Bad, né? Aquela coisa, né? Ele decidiu, né? Cada um deixa a marca na história do outro e não sabe muito bem nem o que deixou, né? Até por isso, a minha expectativa é exatamente essa, de não tentar deixar marcas, tentar deixar lembranças, né? Não sei se vou conseguir, marcas, né? Sim, eu digo assim, tem marcas que elas vão para o corpo, tem marcas que elas vão para a mente. Elas podem ser marcas boas ou marcas ruins, né? Eu espero ser uma marca boa, mas isso aí eu não tenho como controlar, né? E você, Diego, qual é a sua análise a respeito de decisão de partir? Decisão de partir, né? Eu que decidi não partir assistindo desse filme, né? Eu poderia, a vários momentos, né, ter parado, eu vou sair aqui que eu não tô aguentando mais assistir esse mistério aqui que não tá andando para lugar nenhum, né? Pelo menos nos primeiros 20 minutos, né, que a gente assiste o filme, né? E assim, né, a experiência, né, de decisão de partir, né, é um filme difícil, né? É um filme coreano, você não está adaptado muito bem com os nomes, né, até mesmo com algumas questões culturais, né? Eu acho que é difícil você entender porque a situação política da relação de imigração estrangeiro, né? China e Coreia, né? Esses anos todos que tem essa meio que essa
um problema, né, por causa da Coreia do Norte, que a China apoia, tem questões que envolvem muito mais do que um conceito geopolítico, né? Então, assim, é complexo para a gente que é do Ocidente, né, chegar e definir essas nuances, né? Que com certeza, assim, assistindo pelo filme, né, a gente vê uma abordagem, né, uma mensagem, né, política, alguma coisa que envolva isso, até pelo fato de que a viúva, né, é uma estrangeira, né, e tem todas as implicações que na sociedade, né, do que você ser um estrangeiro num país, né, com as questões nativas, né. É só a gente olhar para sei lá, um povo que é um argentino ou um outro latino que a gente não é tão bem quisto aqui nas Américas, né, e tem tipo uma inimizade, um certo problema, né. Enfim, é uma analogia, mas acaba não sendo porque é muito mais complexo as questões de cada país, né, e tudo mais, né. Então o filme pessoas também, né? Sim, sim. Porque aquela cultura das pessoas é o que move o país, né? Move também as relações políticas que envolvem, né? E isso tanto é que foi o que motivou a viúva, né? A nossa protagonista, né? A tomar essas decisões extremas, né? Por causa de que ela foi se colocada sempre no limite para realizar os desejos dela, né? Assim, foi se colocar no limite, mas ao mesmo tempo ela, com muita facilidade, sobrepôs isso com inteligência, com artimanhas, né, e com tudo mais, né. Enfim, a experiência do filme para mim foi justamente essa. Teve um começo difícil, porque eu fui com uma expectativa, não fui muito bem com essa expectativa, né, mas eu fui porque eu conversei com o pessoal um pouquinho antes do filme para ver um pouquinho da opinião, né, depois que eles assistiram, né? E assim, eu cheguei falando, então é um filme que é um filme que Decisão de Partir é um filme de romance travestido de mistério, e assim, foi isso, né? Ele é eu fui com a expectativa de que eu ia ver um mistério, né? Um noir, uma coisa assim que, né, fosse uma coisa mais voltada para investigação, que fosse uma... Ele é e não é. Ele não é noir, mas ele tem um romance, tem um mistério, tem um drama, né? Então, ele tem todos esses clichês, mas na sutileza, no grosso, né? Ele quer falar sobre sentimento, né? Ele quer falar sobre relacionamento, ele quer falar sobre conexões que acontecem, desconexões que acontecem na história, tanto do detetive quanto da viúva, né? Quanto dos outros personagens ali ao redor deles, né? E assim, eu fui com a expectativa que ia ser um meio a meio, né? Nem muito assim, metade romance, metade mistério, né? E assim, quase o mistério ele existe. E é isso e assim, e é um mistério muito bem elaborado. Você vê todas as questões de como cada passo do detetive para a investigação é bem assim estruturado. As formas como a gente meio que sabe como acontecem os crimes, né? São muito bem pensados também, assim, no decorrer da narrativa, né? E, assim, tudo indica que seria um filme, assim, de mistério, assim, bem bonitinho, ajeitadinho. Mas, para ser sincero, esse filme não é sobre mistério. Esse filme não é para dizer, olha, é sobre como aconteceu o assassinato. Não, o filme é para discutir essa conexão, que aí a gente eu já levantei, né, que é uma conexão de amor, né, uma conexão de encantamento, uma conexão de significados muito, muito maiores do que a gente meio que a gente discutiu, né. Muito se falou no nosso debate, né, que o apaixonamento do detetive pela viúva é muito rápido, né,
É muito. Do nada, assim, eles mal se encontram e ele meio que ele já tá cheirando, assim, tentando cheirar o mesmo ar que ela, do ambiente que ela está, né? Aquela coisa assim que, como se ele conseguisse respirar, né? Mediante a presença dela, né? Esse apaixonamento. A ASV é meio estranho para a gente ocidental, né? E até naquele ponto do filme, né? Ter essa percepção do porquê isso, né? Por que essa conexão surgiu assim? Por que tem esse encantamento, né? E a grande verdade, né? É que não, não é para ter um motivo. Não é para ter não é um mistério. O mistério ele é uma coisa que é lógica, né? Ele tem um raciocínio estruturado, ele tem um conceito bem estabelecido, né? Mas o amor não tem. Não tem um conceito pré-estabelecido, não tem um motivo exato do porquê você se apaixona por uma pessoa, ou porque você tem essa conexão impensável, né? Que você bate o olho na pessoa, você tem essa explosão de sentimentos, seja positivos ou negativos, né? Muita gente também bate no olho da pessoa e já odeia ela para toda a vida, né? Então, eu acho que essa definição, particularmente falando, eu acho que eu muito como paixão. Eu acho que a paixão é esse rompante que tem. Depois de um tempo, a tendência é que ela vire amor. Ou, se não virar amor, ele pode virar um relacionamento tóxico, ou seja, uma paixão patológica, né? Que é um relacionamento que causa sofrência, sofre um dos lados ou os dois lados. Tem muitos desmembramentos, né? Pode também ser uma coisa, um apaixonamento que nem ágape, né? Aquele apaixonamento por irmandade, né? Aquele apaixonamento que gera uma relação familiar, né? Uma relação fraternal, uma relação de caridade, né? De bondade em si, né? Desdobramentos assim podem infinitos, né? E justamente por isso quando a gente vai falar de mistério, as coisas têm que ser muito bem encaixadas, né? Muito bem determinadas, como foi o filme, de certa forma, quando se tratou do mistério, quando se tratou da discussão do que aconteceu, né? Mas o que aconteceu para acontecer aquele apaixonamento? Não tem muita lógica. Assim como não tem muita lógica o motivo do detetive não conseguir dormir. E aí, quando ele está com aquela viúva, ele consegue relaxar, ele consegue dormir. Ele tem um momento assim que ele consegue desprender-se desse sofrimento que ele sente, dessa angústia que ele sente. Assim, tudo isso é muito mágico, né? Eu acho que dá para conjecturar. Eu acho que o casamento dele entrou no marasmo e ele começou a focar muito no trabalho dele e nos casos inacabados. Então, como ele estava focando nos casos inacabados, até pela questão de que ele entrou no marasmo do casamento, ele começou a talvez se sentir culpado duplamente. Se culpar pelos casos que ele não conseguia terminar e pela relação de que ele não conseguia evoluir. Eu acho que existe esses dois pontos. Nem manter, né? Ele, na verdade, ele tentava manter. E esse do tentar manter estava fazendo ele sofrer também. E com isso ele não conseguia dormir. É uma conjectura válida, né? Mas conjectura, não estou dizendo que é verdade, sim. Mas conjectura. Mas o filme quis abordar isso, né? E quis fazer um grande... usando vários símbolos, né? Com o casamento dele e da relação, né? Então, assim, e é isso que é legal do filme, assim, que ele não é um filme para discutir mistério, ele é um filme para mostrar um apaixonamento, uma conexão, sabe, assim, e não tem uma lógica né, pré-definida de como isso aconteceu, não tem
sabe? Não, e é isso que é legal, que assim, a gente vai atrás de uma coisa cabeça, né? Muito, muito má, né? Como ela fala, né? Muito sabedoria, né? Inteligência, Esperta. esperteza. E assim, na verdade, não, na, quando você se conecta com as pessoas, não é, é meio que a bondade, né? Meio que a relação dos dois envolve muito isso, né? Envolve uma característica de ceder, né? Mesmo que no primeiro momento a mulher não tenha se apaixonado, né? A viúva não tenha se apaixonado pelo detetive e só foi se apaixonar definitivamente quando a magia dele quebra, né? Que ele fala para jogar o celular no fundo do mar. 깊은 데 빠뜨려서 아무도 못 찾게 해요. Que foi aí que ela entende o que significa, né, o que é uma montanha, né, e o desejo por ela querer ter sido essa montanha, né, é que torna toda essa relação conflitante, né, toda essa relação trágica. Até o relógio, né, essa questão do relógio, que ele usa relógio, ele começa a usar relógio de pulso e sapatos mais confortáveis. Já ela usa um sapato mais social e o relógio para gravar, né? Uma coisa que ele fazia, ela acaba absorvendo isso dele, né? Que são os elementos que assim, que eles tentando se complementar nesse meio tempo que foi essa segunda parte do filme, né? Então, assim, eu acho muito legal, assim, esses símbolos, né? E a gente já tava, quando o Davi estava falando, estava até dizendo que tem certos momentos, né, que a câmera ela muda o plano e assim, e como por exemplo quando ele está investigando ela e assim ele está só no binóculo e ele começa a se imaginar dentro daquele quarto, daquela sala que ela tá, e começa a meio que ter aqueles sensações que a gente vê isso em filmes de mistério, né, noir, que é muito, assim, é muito frio, é muita a frieza do sentimento de que a coisa tal aconteceu X, foi falado tal coisa, e é meio que, né, você tá lá naquele cenário, né, meio que pegando evidências e tentando formular. Acontece a mesma coisa, mas é muito mais voltado para o sentimento de como o detetive está lá do que necessariamente para a investigação em si, né? E assim, e acho que isso vai para um ponto que eu já não gosto tanto do filme, porque ele acaba sendo um filme clichê. Ele acaba levando uma história que a gente já viu, meio que uma história dessa nos filmes noir. Só que num pro lado só do mistério, né? E o mistério, e chega no final é um grande romance daquela viúva, daquela personagem que é a viúva, aquela personagem que é, sei lá, a filha do assassinado, né? Então a gente é meio que uma história já contada, assim, né? Durante essas grandes histórias de mistério noir, né? E esse não é um filme noir propriamente dito. Ele tem esses elementos de mistério noir, né? De você estar lá numa investigação com bastante uma conexão de sedução, com uma conexão de interesse romântico, com uma coisa mais voltada para o lado pessoal. E aí e nesse filme ele vai um pouco além disso, né? Ele vai para como o detetive se sente, né? Como a viúva se sente, como os personagens ao redor acabam sendo afetados no meio dessa grande história, né? Então, eu acho que é um filme que tem uma questão de clichê com noir, né? Com essa coisa do mistério, né? Ser o grande fio condutor para chegar no romance, né? E assim, não é que isso torne o filme ruim, mas que eu acho que é uma história comum, assim, né?
eu acho que deve ser até normal, assim, até na vida real, assim, você se envolver tanto com naquele seu trabalho, né, que acaba se relacionando com uma pessoa, né, que tá ali e do nada, assim, acontece esse apaixonamento, essa conexão, né, e porventura era um detetive, né, e porventura era a viúva que era, no caso, a, a grande, né, a grande culpada, né. Então, assim, é interessante da forma como foi abordada, é interessante da forma como foi mostrado esses sentimentos conflitantes do detetive, né, que ama aquela personagem, mas tem a questão do dilema moral dele, do dever, do trabalho dele, que é uma coisa que ele meio que tinha uma dedicação para além do trabalho, né, uma dedicação voltada para aquelas vítimas, né, um compromisso para aquelas pessoas que morreram, né? Para poder chegar numa conclusão e chegar numa suposta justiça, né? Sendo que para ele, né? Ele chega nesse grande dilema, né? Com a resposta de que o amor, né? Ele supera muitas quebra muitas dessas barreiras, né? E por quebrar essas barreiras, isso também quebra um pouco da própria identidade de pessoa, né? Da pessoa. E isso é uma coisa que eu achei interessante, né, o filme abordar. Mas o diretor, ele tem uma particularidade que normalmente nos filmes dele, quando há uma relação, é normal que nessa relação não termine com um final feliz. E legal, muitas histórias não terminam como um final feliz, né, como Romeu e Julieta, né. Muitas histórias clássicas não têm essa questão de viveram felizes para sempre e acabou, né? É mais sobre o que é interessante do filme, é muito mais a mensagem e pensar sobre essas sensações que os personagens têm, desses dilemas, né? Que torna ele interessante, né? Ele sai desse clichê do detetive que se apaixona pela viúva, que é culpada, e vai para uma coisa além, né? Que aí é aí que a segunda parte brilha, né? Dessa parte que ele quer definir o que cada um sente, né? Ele quer botar, olha, o detetive não está mais dormindo um só dia um pouco da história, porque ele quebrou, além de ter quebrado como um profissional, ele quebrou como sei lá, alguém que estava apaixonado, né? Alguém que estava com uma relação que para ele era mágico, né? Era meio que como estar respirando o ar de cada dia, né? E é isso que torna essa definição da segunda parte mais interessante, né? Que é a parte que a viúva ela mostra, né? Ela quer falar: eu estou apaixonada mesmo por você, eu gosto mesmo de você. Tem todas essas características, né, do romance, né, já definido, né. Vai ter essa segunda parte que vai ter o assassinato, né, vai ter a morte, mas não é o grande foco, né. O grande foco é justamente essa conexão, esse sentimento, né, que os protagonistas têm, né. E assim, é um filme muito bom. Eu gostaria de... Assim, eu achei um pouco chato, né, depois da primeira parte do filme, né, porque justamente, né, a gente vai com uma expectativa de mistério e vai ter um romance, né. Mas quando você para pensar, né, da construção do mistério, da construção do romance, da forma como foi abordada esses outros temas que a gente discutiu, né, como símbolos, né, do mar e da montanha, das questões ela se sentir como uma água viva, né? Tem essa coisa de criar uma alegorias para o sentimento dela, o fato dela não saber falar a língua do coreano também fluente, né? E falar em chinês e mostrar um pouco dessa barreira, essa barreira
de idioma, né, de cultura, e até mesmo, né, que existia entre eles, e mesmo assim era algo extremamente provocativo, né, cheio de analogias entre eles, coisas que eles queriam dizer, mas não conseguiam entender, ou não conseguiam, ou quando falavam, mas não conseguiam se desdobrar daquilo que era falado, né? Então, é muito interessante, assim, é muito interessante tudo isso. Eu ia vir com uma nota 7 para o filme, assim, pela experiência, mas eu vou dar uma melhorada na nota, eu vou dar um 8. Eu acho que tem sim um filme bem estruturado, que tem uma mensagem muito... que tem várias mensagens, né, de conexão que são muito pertinentes, né, ainda hoje, apesar do clichê todo, né? E pelas palavras, né, eu vou dar... Eu já chego logo falando que é um filme bastante clichê, mas ao mesmo tempo ele é um filme de mistério, e ele é basicamente um filme sobre amor. É um filme sobre amor, que, assim, um amor romântico, né? O amor da paixão proibida, né? Eu acho que paixão é a palavra melhor, né, do que amor, né? É um filme sobre paixão, né? Sobre aquilo que não é racional, né? Que é uma coisa meio que irracional daquilo acontecer, mas ao mesmo tempo para eles fazia muito sentido, né, naquele contexto, né? E é isso, meu Davi. Certo. Então, trazendo duas perguntas em uma, né? Acelerando essa decisão assim rápida. Você indicaria esse filme e você daqui a 5 anos consegue pensar que você vai se lembrar desse filme? Eu acho que é difícil indicar esse filme, porque ele é um filme que vai tratar sentimentos, né? Muita gente não sabe lidar muito bem com esse negocinho, né? Esse negocinho de sentimento é difícil de lidar, e ele trabalha muito com simbologia e sutileza, né? E ele já é um filme coreano, né? Ele já é um filme mais... Ele é um filme asiático, né? Então ele já é um filme que necessitaria, assim, uma certa... um certo, assim, não estranhamento, né? E esse filme é um filme bem estranho, assim, para quem é ocidental, né? Assim, do conceito, né? Da forma como até que ele é filmado também, né? Então é difícil indicar. Mas eu indicaria, assim, com muito porém, né? Esse filme, apesar de não me ver indicando assim esse filme. Agora, em questão de se eu vou lembrar desse filme daqui a 5 anos, difícil, assim. Eu acho difícil lembrar desse filme, porque tanta coisa surgiu, assim, né? Mas eu posso dizer com toda certeza, né, que pelo menos nesses últimos 5 anos, assim, que acompanhando filmes, assim, eu posso dizer que esse é um dos melhores romances que, assim, um romance romântico, né, que eu vi, assim, né. Eu acho que, com certeza, se eu for lembrar nos próximos 5 anos, né, vai ser, poxa, teve um filme de romance muito interessante, assim, que aconteceu aí eu vou, com certeza, lembrar de Decisão de Partir. Certo. E, Diego, no filme, né, vamos colocar essa frase para você. Se você resolvesse tomar essa decisão de você partir, o que é que você gostaria de deixar para as pessoas? Eu queria deixar o grande mistério que é ter amado Eros. Olha, poético, olha aí, legal. E é isso que quando você se decide partir acaba levando, né? Você só decide partir quando você sabe que vai deixar um grande amor,
uma grande uma grande história, né? Então, o mistério que é o amor é aquilo que sempre fica quando você decide partir, né? Ou não, né? É ou sim ou não, né? Nunca sabemos. Depende para quem é, né? Depende pra quem é. É o grande mistério da vida, né? E o que seria a vida se não fosse esse mistério, né? É verdade. Estamos encerrando, né, nossa análise. A nível de curiosidade, a nota final foi 8,7. Agradecer a presença do Diego. Informar novamente todo mundo que nos acompanha. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Inscreva-se, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. Acompanhe nossos podcasts. Spotify, Amazon Music, Google Podcast. E Diego, para quem teve a pachorra de assistir esse vídeo até o final, é para escrever o quê? Hashtag decidi ficar. Ah, massa, massa. Então, muito obrigado a todo mundo que decidiu partir, todo mundo que decidiu ficar aí. Valeu!